Mas eu fiquei muito feliz de estar ministrando essa vez, porque assim como, se ele puder ficar, eu agradeço. Vocês podem aproveitar da graça de Deus. E eu fiquei feliz, porque assim como vocês, eu também necessito da palavra. E quando a gente vai ministrar, a primeira pessoa que recebe somos nós, não é assim? É assim. Então eu fiquei feliz, porque eu também recebi do Senhor. Né? Paulo diz que quando ele recebeu do Senhor, ele passava para as pessoas. E esse tempo de aceleração é um tempo que nós devemos estar atentos, né? Para a palavra de Deus, porque é ela que é o nosso combustível. Amém? Ela é o nosso combustível. Através dela é que nós vamos botando o pé num terreno firme para pisar. Você não pode correr num terreno escorregadio, não é verdade? Porque se você corre num terreno escorregadio, você cai. Se você corre num terreno escorregadio, você tropeça, não é verdade? Mas se você corre num terreno firme, que é a palavra de Deus, aí você corre rápido, como nós cantamos, corremos velozmente. Amém? Aleluia. Abra lá no Salmo 139. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom demais, porque Ele deu o seu bom Espírito para nós. Salmo 139 é um salmo de sondagem, né? E eu quero dar um versículo só, porque foi isso que o Senhor me deu. Ele diz aqui sobre a onipresença, sobre a onipotência, sobre os atributos de Deus, quando Ele forma o ser humano. E no verso 7, eu queria tentar com você, o salmista fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Ele faz uma pergunta. O salmista faz essa pergunta. E ele começa a falar: olha, se eu for para lá, se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu faço a minha cama no abismo, tu também estás. Se eu torno as asas da alvorada, se eu vou para os mares. Então ele começa a falar. Se eu estou em luz, tu estás. Se eu estou em trevas, tu também estás. Para onde eu vou fugir? Deus nos faz uma pergunta. Para onde eu vou fugir? Do teu espírito. Para onde eu fugirei da sua face? E ele diz: de um modo excepcional nós somos criados. De um modo tremendo, ele fala. E ele me deu os dois textos, falando das respostas sobre essa criação de Deus para nós. E sobre nós estarmos identificando coisas. Quando nós estávamos cantando aqui, o Senhor me levou a um quadro. Você já andou de trem? De trem. E aí a máquina acelera, né? Ela vai no tempo, aí você consegue perceber detalhes das coisas, da paisagem, do jeito que, né? Da estrada e tal.
Eu falo no trem porque é uma coisa mais tranquila para você ver. Porque às vezes no carro você está distraído, você está falando, você não está prestando atenção. Mas se você olha para essa paisagem, quando ele começa a acelerar, as coisas ficam diferentes, não é assim? Em qualquer lugar que tem uma aceleração, uma corrida, aquela paisagem muda, não é isso? Você perde os detalhes. Você perde os detalhes, não perde? E aquilo já não faz diferença. E Deus me deu esse quadro, eu falei, então nós podemos encaixar essas duas passagens. Se você tiver aí, 2 Reis 5,14, por favor. As unções, elas são para momentos tremendos, para momentos específicos, para momentos da vontade de Deus na terra. Porque, como o salmista disse, quem criou o homem foi o Senhor. E nessa passagem de 2 Reis, todos conhecem a passagem que fala sobre um general, um camarada poderoso, um camarada que era muito inteligente. Mas a Bíblia diz assim, porém ele era leproso, né? E lá todos conhecem, eu vou dar uma resumida rápida. Que lá todos conhecem essa passagem, né? Que o general, quem não conhece, vou contar rapidinho, era um general famosíssimo naquela época. E ele ajudava o povo a ganhar guerras. Porque era assim que se ganhava poder naquela época. Ganhando guerras físicas. Entende? Estratégicas. Ganhando territórios. Hoje o poder é outro. O poder é din. O poder do mundo é esse. Mas o poder de Deus está sobre o poder do mundo. Porque Ele é aquele que fez o homem trino. O espírito do homem, a alma do homem e o corpo. Por isso o salmista, no Salmo 139, leia em casa. Ele vai falando, ele vai se espantando como de uma maneira tão tremenda. Eu fui formado. Se formou ossos dentro do ventre da minha mãe. Quem já é mamãe aqui, é estranho ter uma pessoa se mexendo dentro de você. Não é? Os ossos batem nas suas partes mais moles, né? E você entende aquilo que Deus falou na sua palavra. Mas esse homem foi formado, esse homem era poderoso, esse homem Naamã, ele era general, ele era inteligente, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, mas ele estava doente. E uma menina que era escrava, ela foi usada pelo Senhor como um instrumento de informação para aquele homem. Olha, você sabe muita coisa, mas na minha terra tem um Deus que faz a diferença. Na minha terra tem um Deus que, se você conhecer, você vai ser curado. E ela disse, e ela não teve vergonha, ela falou. Aleluia. E não é incrível que ele acatou? Mas ele foi fazer o quê? Com a mentalidade dele. Ele foi falar com quem? Ele foi falar com o rei. Eu vim aqui para ser curado por você, ele disse. Naamã foi falar com alguém da sua autoridade.
mentalidade. O rei, naquele tempo, meus queridos, era somente sobre os reis, os sacerdotes, quem fez rema aqui sabe disso, e os profetas, que vinha o Espírito de Deus. E ele foi falar com o rei. Ele foi no nível que ele estava. O rei ficou zangado. O rei falou: olha, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E rasgou as suas vestes. Mas o profeta, ele se levantou naquele lugar e disse: manda ele aqui. Manda ele aqui. Porque tem Deus na terra de Israel. E Naamã foi. E Eliseu falou: olha, nem atendeu ele na porta. Foi lá e falou: olha, mergulha aí no rio de Israel, no Jordão lá. 7 vezes, você vai ficar curado. Ele ficou indignado. Na sua mentalidade, ele ficou indignado. Porque ele estava ele estava acostumado a outros procedimentos, a hierarquias. E ele disse: não vou fazer isso não. Ele reagiu no natural. E não levou em conta Deus que criou todas as coisas. Como está no salmista falando: para onde eu vou do teu Espírito? Há um plano para nós, queridos. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos inseridos nesse plano. E às vezes nós pensamos que é da maneira que nós queremos. Mas estar mergulhado em Deus, às vezes vai te levar a nadar. A ter habilidades que você não tinha antes. Mas que Ele tem e Ele te dá. Ele tem e Ele te dá. E Ele deu isso para Naamã. Você quer ser curado? Mergulha lá. Ele mergulhou. Ia ter que mergulhar 7 vezes ainda, não era uma só. Diga: processo. Isso. Além de curar o corpo dele, Deus estava querendo curar a sua alma, a sua mente, a sua mentalidade. E Naamã mergulhou uma. Ainda foi falar, alguém tinha. Veja como Naamã era abençoado. Ele tinha pessoas que o cercavam, que queriam o seu bem. A menina era empregada da sua casa e levou a cura para ele. Ela levou o caminho. E ele foi. Quando chegou lá, ele não quis. Mas aí alguns dos seus conservos, dos seus servos, ainda falou assim: não, mas ele não pediu nada difícil para você. Às vezes Deus pede coisas simples para nós. Corre, dança. Ai, e eu? Ou dá risada. Ou oferta na vida daquele irmão. Mas Naamã estava esperto. E ele ouviu os seus servos. Às vezes vem de alguém que você não espera. Porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Mas nós só vamos conhecer isso quando nós conhecemos a sua palavra. Quando nós estivermos lendo a sua palavra. Quando nós estivermos buscando na palavra como Deus age. Quando você
eu conheço a Ana, e a Ana já falou isso aqui outras vezes. Por quê? Porque a gente convive, a gente conversa. Hoje está meio difícil, né? Que tem que usar essas coisas. Mas a gente ainda não se desgruda, né? Vai pelo WhatsApp, o que está acontecendo? Está tudo bem. E é assim, diga convivência. Isso. Esse rio do Senhor é como esse rio do Jordão que sarou Naamã. Deus quer nos sarar, mas às vezes nós temos que fazer determinadas coisas que Ele nos pede. Mergulha uma vez. Tem mais um pouquinho de paciência, você vai ter que mergulhar a segunda. Você vai ter que mergulhar a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, mas só se manifestou na 7ª vez. Às vezes Deus vai nos pedir isso, queridos. Um pouco de paciência. Aleluia. A resposta dele ao tratamento de Deus na vida dele foi maravilhosa, porque quando ele viu que aquilo se aplicou no corpo dele, talvez a doença dele não estivesse nem no corpo, mas tivesse alcançado o seu corpo por causa da sua alma doente. Por causa de determinadas coisas, amados. O pecado é como a lepra. Ele é injusto, mas ele pega. Nesse mundo, nessa atmosfera que nós estamos, é a atmosfera que Adão nos deixou de herança. Mas Jesus veio nos libertar disso, como o pastor falou. O jugo é despedaçado por causa da unção. Então, quando todo o povo se reúne e a unção de Deus se levanta, aproveite, meu irmão. Porque você não sabe, enquanto você está aqui, adorando e manifestando a graça de Deus como igreja, Deus está trabalhando velozmente também. Libertando e quebrando aquilo que está prendendo as nossas vidas. Solte. Aleluia. É assim que funciona. Abra lá no livro, no Novo Testamento, no livro de João. Vou ser bem rápida hoje. Por que eu digo isso, amados? Porque nesse livro de João, vocês estão estudando João, né? E eu tinha até esquecido disso, mas em João 5:2, por favor. Jesus estava em Jerusalém e ele quis entrar. A Bíblia diz que aconteceu algo. E ele diz que existia ali, junto à porta das ovelhas. Diga ovelhas. Isso. Um tanque. E Deus me levantou isso com essa palavra hoje. Aqui também é um tanque. Esse tanque que chegou ali onde Jesus chegou, era chamado tanque de Betesda. Betesda quer dizer misericórdia de Deus. É o tanque da misericórdia de Deus, da manifestação da misericórdia. Alguns dizem que isso que acontecia ali era um mito, que não acontecia de verdade, o anjo não vinha. Mas ali, amados, fé estava envolvida, fé estava atuando, e eles nem sabiam sobre isso. Hoje você pode pegar sua Bíblia, seu tablet, você pode meditar na palavra, você pode orar, você pode alcançar essa fé, você pode multiplicar essa fé,
Você pode aumentar essa fé. Aleluia, você pode atrair essa unção. E esse caso que aconteceu, João conta dizendo que havia um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tinha 5 pavilhões. Eu vi uma foto desse tanque. É muito grande, gente. Devia ter muita gente ali. Muita gente. A Bíblia vai relatando, versículo 3, por favor. Neste já dizia uma multidão, era multidão de enfermos. Amados, não existia penicilina, não existia medicina como existe hoje. Então, não existia ajuda da medicina. E mesmo que existisse, você vê que existe um tempo humano, coisas humanas, para coisas humanas se manifestarem. Mas Deus está sempre pronto. E Jesus chegou nesse poço. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, o 4. Esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo e a agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Pode ir o 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu acho que tem gente que tem menos tempo do que esse homem aqui, não tem? Tem gente que tem menos de 38 aqui? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Menos de 38, olha lá. Você não tinha nem nascido, o homem já era doente. Imagina uma vida assim. Imagina uma vida assim. Ele conhecia, a Bíblia diz, não diz que ele tinha 38 anos. Disse que ele estava doente há 38 anos. Ele devia ter um pouco mais, certo? Diferente de Naamã. E estava ali um homem enfermo há 38 anos. Vamos lá, o 6. Jesus o viu. Deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, foi também fazer uma pergunta. Quer ficar são? Olha aí para o seu irmão e fala: você quer ficar são? Você quer ser sarado? Amém. Então será? Será? Porque Jesus disse: pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. Jesus não fez grandes coisas. Ele só deu uma palavra. Mas mesmo assim o homem ainda falou. Pode pôr para mim, por favor, o 9? Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. Aquele dia era dia de sábado. Abaixa um pouquinho, deixa eu ver aqui o que ele fala antes. Não, antes, filho, isso. Não, mas 7, isso. Ele respondeu quando ainda estava enfermo. Ele respondeu a pergunta de Jesus. Senhor, olha, é que eu não tenho ninguém que me ajude. E me ponha lá no lugar. A água é agitada, pois quando eu vou, era só um. A chance era só para um. A chance era de um só. Um só podia descer. E lá tinha uma multidão. Aleluia. Aleluia. E
Jesus disse: então, eu vou te falar uma coisa. Então, você pega a sua cama, o 8, por favor. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Coisa simples. Simples, amado. Porque Ele era a cura estava ali. Ele estava se manifestando naquele tanque, naquele lugar. Como eu disse para vocês, lá no Antigo Testamento, vinha a unção sobre reis, sacerdotes, né, e profetas. Hoje a igreja é o tanque do Senhor. Jesus já veio. Jesus já derramou o seu Espírito. Para onde eu vou fugir? E ele continua falando. Ele continua explicando. Jesus continua falando. Pode pôr aqui o 17, por favor. Ele fala assim: meu pai trabalha até agora, e eu também. Ele continua falando, ele continua explicando. Talvez você estivesse aqui e pensando: nós vamos nos encher, nós vamos... Mas veja que Deus está falando sobre esse tempo de aceleração. As coisas que estão na periferia vão perder a sua importância e você tem que estar focado. Eu quero, porque Deus já me deu uma palavra. Deus já disse: pega a tua cama, levanta e anda. E corre. E anda. Ele pode. E Ele deu esse poder para nós. Não deixa que as palavras de periferia venham afetar o teu ouvido e paralisar. Como esse homem que estava paralítico há 38 anos, esperando alguém tirar ele de lá. Foca no Senhor. Eu vou dizer para você e para mim, que se eu não focar no meu Senhor, eu posso parar. Mas se você estiver encharcado nesse rio, na presença desse rio, ainda no livro de João, no capítulo 7, ele fala, ele está no meio de uma festa e ele diz assim: olha, venha beber dessa água. Venha beber dessa água. Porque aqui tem o tanque. Aqui tem a presença. Esse lugar está tão encharcado de oração. Eu sei por dentro. Eu não estou aqui todo dia para saber. Mas eu sei por dentro. Eu sei que elas estão orando, mas eu sei por dentro que Deus se manifesta onde Ele é querido, Ele é desejado. Você está desejando? Ou está esperando alguém te levar? O Espírito Santo está dentro de você. Faça assim, ó.